E então vou iniciar a apresentação do nosso conteúdo de hoje, que é sobre a apresentação do trabalho oral. A monografia de vocês, mesmo na pandemia, ela vai ser defendida. Ela vai ser defendida oralmente através da ferramenta Google Meet, né? O responsável por abrir a sala, por convidar os participantes da banca, os seus convidados, é o orientador. Ele que libera o link, ele que libera a participação das pessoas, né? Ele que controla a sala. Naquele ofício de agendamento da defesa que está lá no SIGA-A, na primeira unidade, quando tem os documentos, já está falando isso, né? Mas não custa nada lembrar vocês. Quero lembrar duas coisas importantes. Primeiro, é o orientador que abre a sala, ele que vai ter o endereço da sala, ele que vai permitir o acesso dos membros da banca, vai passar essas informações para os membros da banca, vai passar a informação para você. Se você quiser convidar pessoas para entrar na sala e participar, assistindo a sua defesa, você combina com o seu orientador sobre isso, tá? E é legal que os colegas participem, que as pessoas participem. E a segunda coisa muito importante, a defesa de vocês precisa ser gravada, né? Ela vai ser gravada toda a parte da tua apresentação, a arguição da banca. A única coisa que não será gravada na tua banca é a deliberação da banca. É quando a banca se reúne para dar a nota, isso não precisa ser gravado. Mas a tua apresentação e a arguição, ela precisa ser gravada. Essa informação também está no ofício de agendamento de defesa, né? Que está lá no SIGA, mas eu estou reforçando para que, caso seu orientador esqueça na hora da defesa, você lembre de gravá-la, né? O ofício, ele precisa ser feito download dele, e vocês devem enviar ao seu orientador na época em que a tua monografia já passou por todas as correções, vocês já definiram uma data para a defesa, então você faz o download, manda para o seu orientador, e seu orientador tem que preencher e me enviar. Por que isso? Porque eu preciso redigir a ata de defesa e mandar para o seu orientador. E eu só consigo redigir a ata de defesa com os dados que estão naquele ofício. Então, por isso que é importante, é imprescindível que você faça o download do ofício de defesa e mande para o seu orientador próximo da defesa. Não manda muito antes, agora, por exemplo, que ele vai sumir com isso aí, né? Ele vai falar que não sabe onde está, porque é muita coisa. Então, deixa para quando você estiver finalizando o seu TCC, das últimas correções, você já manda para o orientador para ele agendar a defesa, né? Então, eu vou fazer a apresentação, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem, né, porque eu não consigo ver vocês, e aí a gente tira a dúvida que tiver. Vocês conseguem ver os slides? Sim. Sim? Beleza, obrigada. Bom, então nós vamos falar, de uma maneira geral, sobre a apresentação oral de um trabalho científico, né? São algumas dicas. É claro que vocês já estão no final do curso, vocês já fizeram inúmeras apresentações de trabalho. Vocês sabem como lidar com isso, como se comportar nesse momento. Mas o TCC é algo que finaliza o seu curso. Às vezes você está muito nervoso, né? Então, são algumas dicas só para facilitar. Não tem nada aqui que vocês já não saibam, que vocês já não tenham usado, que vocês já não tenham feito durante o curso, né? Mas é só para a gente reforçar algumas atitudes que podem ajudar bastante na hora da defesa, tá? Bom, pela resolução 030/2012 do CONEP, vocês têm 20 minutos para fazer a apresentação do seu TCC. É assim, né? 20 minutos é o tempo regulamentar. Se, caso, a sua monografia tenha muitos dados, muitas informações, que você tenha feito um trabalho muito longo, muito extenso, você e seu orientador devem avisar com antecedência os membros da banca. Isso é raríssimo de acontecer,
tá? A monografia, ela dá muito bem para ser apresentada em 20 minutos, tranquilamente, né? Isso quer dizer que vocês têm que preparar o teu material para não dar 10 minutos e para não dar 30 minutos, tá? Então, aí, 15, 20 minutos é o melhor tempo para uma boa apresentação. Então, caprichem nessa questão de preparar o seu material para o tempo que vocês têm. Tá? A banca, ela, pela resolução, ela tem um tempo de arguição de 10 minutos, mas isso na prática não funciona. A banca vai falar quanto ela achar necessário falar para o teu trabalho, tá? Então, esse tempo da banca, ele geralmente ele não é cronometrado, não, tá? Quem é o público? É a comunidade acadêmica da Unemate. Só que agora, em tempos de pandemia, né, em que a banca é feita via Google Meet, fica bem reduzido o número de participantes, né? A não ser que geralmente são os amigos mais próximos, tal. Por que isso? Porque a gente não pode abrir na banca a entrada de muita gente, né? Pode atrapalhar se a pessoa não souber lidar com as ferramentas, por exemplo, abrir o microfone e falar qualquer coisa durante a sua apresentação. Tá certo que o orientador que abriu a sala, ele vai ter controle dos microfones, mas, de todo mundo, mas é sempre... a gente não deixa aberto indistintamente, a gente pode chamar bastante gente, mas dentro do nosso esquema de confiança das pessoas, né? Então, com a pandemia, fica meio prejudicado essa defesa aberta ao público, como é nas salas, né? Nas salas, a gente bota os cartazinhos e vai quem tiver interesse no tema, né? Quais passos vocês devem seguir para preparar o teu material para a apresentação de um trabalho oral, né? Bom, primeiro, vocês têm que... A monografia de vocês tem muitas páginas, né? Ela é um material relativamente extenso. Então, você vai ter que fazer um resumo daquilo que é imprescindível, fundamental, entrar na tua apresentação. Então, o primeiro passo é esse, é reduzir aquelas informações, porque você só tem 20 minutos para apresentar o teu trabalho, né? Depois é criar um material visual. Como é que você vai organizar esse material para apresentar? Né? Então, você criou o material visual, organizou e precisa organizar esse material na forma de apresentação. Né? Então, você vai ter que olhar seus slides, como é que você vai escolher esses slides, como é que vai ser a transição deles, tudo isso tem que ser pensado. E aí, desenvolver a apresentação para o público. Né? Então, você já tem seus slides, seu material está ali, o que você vai falar em cada um desses slides? Esse material ele não pode ser preparado em cima da hora. Ele tem que ser preparado com antecedência. A gente aconselha que você escreva a sua apresentação, os pontos principais. Agora, com o Google Meet, é muito mais fácil, porque você pode ler a sua apresentação, não é aconselhável ler. Você lê os seus itens, né? Os itens que você tem. Você vai olhando e desenvolvendo esses itens. Coisa que na apresentação presencial fica mais complicado, porque as pessoas estão te olhando por inteiro. Né? Aqui só estão olhando sua cabeça. Então, a apresentação pelo Google Meet vai ficar um pouco mais fácil para vocês. Né? A elaboração do material visual é imprescindível, tem que ter um bom material visual, e você deve calcular que você vai gastar mais ou menos 1 minuto por slide. Então, tua apresentação deve ter em torno de 20 slides. Tá? Mais ou menos 1 minuto que você vai gastar. Alguns você vai falar mais rápido, outros você vai falar mais devagar, a média fica mais ou menos 1 minuto por slide. O que precisa ter seus slides, né? Então, você vai reservar um slide para o título do seu trabalho, o seu nome, o nome do teu orientador, a instituição. Se teu projeto de pesquisa for financiado, você vai colocar ali os órgãos financiadores. Nesse primeiro slide, você pode até colocar uma figura embaixo, porque ele só está mostrando o título, instituição. Isso aqui é um exemplo, né? Colocando essas informações básicas, a identificação do seu trabalho, né? Então, você pode colocar até uma figura ou deixar ele branco, como você achar mais adequado para a tua apresentação, né? Então, vocês definem. Os demais slides não se usa figura embaixo, né? Assim,
Você pode usar o padrão do PowerPoint, mas você não coloca nenhuma figura embaixo, porque mesmo que fique legal, ela ainda atrapalha um pouco a visualização das coisas, né? É interessante que você coloque um sumário, onde você mostre para as pessoas o que é que você vai falar na tua apresentação. Olha, minha apresentação tem uma introdução, tem os objetivos, tem material e métodos, né? No material e métodos tem esses itens, tem resultados e discussão, e tem considerações finais, né? Então, só para situar a pessoa que está assistindo sobre o que é que você vai falar. Não é obrigatório, tá? Essas coisas que eu estou dizendo são dicas. Cada um de vocês vai adaptar essas dicas de acordo com a realidade do teu trabalho, né? Às vezes eu falo, olha, usa 2 slides na introdução, mas a tua introdução precisa de 3 slides. Ok, use 3 slides, né? Mais ou menos uma dica geral. Na introdução, 1 a 2 slides, o que é que te fez pensar nesse assunto? Então, você vai colocar o marco teórico, que é aquela parte do começo que mostra a importância do tema geral do seu estudo, né? É aqui que você vai trazer os argumentos que convencem a audiência sobre a relevância do teu problema, sobre a importância do teu trabalho. E é aqui que você vai apresentar dados da literatura. Lembrando que mesmo numa apresentação de PowerPoint, se você trouxe informações, e é importante que você traga na introdução informações de outros autores, faça a citação. Então, aqui é só um exemplo, né? Percebam que nesse slide de introdução não se coloca grandes textos, você coloca itens ou tópicos e você, na tua fala, você desenvolve esses itens e tópicos. Aquilo que precisa de citação está em citação, aquilo que não tem, não precisa colocar. Você pode colocar figuras, se essas figuras são importantes para a tua introdução, ou você pode colocar só o texto. Evitem passar de 7 linhas, né? Porque de 7 tópicos aqui, porque senão fica muito cheio o teu slide, tá? Então, cuidado aí para não deixar textos longos, grandes, cansativos na introdução do seu trabalho. Você pode até usar animação, se você tiver bom domínio disso, né? E se for necessário para o teu trabalho, tá? Mas use com moderação. Essas animações, elas só são importantes para ilustrar aquilo que você está falando naquele momento. Depois, você vai ter slides sobre o objetivo. Um único slide é suficiente para você colocar seu objetivo geral e seus objetivos específicos, né? Porque aqui o que você vai mostrar aqui é o porquê que você fez essa pesquisa, né? Você pode usar como animação ou colocar tudo junto. Às vezes, quando você tem muitos objetivos, é melhor com essa animação de entrada, porque para não ficar sobrecarregado, né? Então, você colocou o objetivo principal, falou sobre ele, depois você dá um enter e entra com os objetivos específicos, né? Então, de repente, fica mais organizado assim. Material e métodos, então você vai descrever aquilo que você fez, como é que você fez, com 1 a 3 slides. O material e métodos é um lugar bastante complicado para a gente organizar, sabe? Porque tem muito protocolo, tem muitos detalhes, e aí, às vezes, colocar em texto fica um negócio muito cheio, muito tumultuado. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para minha tese de doutorado, porque tinha muitos detalhes, muitas informações. Eu optei por fazer os slides material e métodos com esquemas, mais do que texto, né? Mas é claro que cada um de vocês tem uma realidade. Eu estou mostrando aqui uma realidade de muitas informações que eu não queria encher os meus slides de material e métodos com texto. Então, eu parti por esquema. Então, aqui é um esquema explicando o desenho experimental, né? Eu falei que a unidade experimental eram tanques de 310 litros, preenchidos com 80 litros de água, com aeração constante e circulação. Eu tinha um controle e 5 tratamentos. Para cada um desses, eram feitos 4 réplicas. Dentro de cada tanque, de cada controle e tratamento, com as suas réplicas, tinha 10 indivíduos que foram retirados no primeiro dia de alimentação, no 15º e no 30º dia. E depois, após 21 dias de privação alimentar. Foram coletados sangue e o fígado.
o tamanho dos peixes eram esse, o comprimento padrão era esse. Aí eu coloquei a foto do delineamento experimental, disso que eu falei, né? Então, esse aqui era o delineamento experimental do meu experimento de doutorado. As análises que foram feitas análises variáveis, as variáveis físico-químicas da água e as análises do crescimento dos peixes, como está descrito aqui. Né? Então, se eu fosse escrever tudo isso aí, contar como é que estava organizado, e eu precisava contar como estava organizado o meu delineamento experimental, né? E é que teve mais coisas também, né? Teve como tava, da onde vieram os peixes, essas coisas. Mas se eu tivesse que descrever isso, né, o texto ficaria muito grande. Então, eu optei por colocar por esquema, né? Então, pensem qual é a melhor maneira que vocês têm para apresentar o material e métodos da sua pesquisa. Bom, depois vem o slide dos resultados, que são os mais importantes aí. Então, 3 a 4 slides, né, dependendo do tamanho das informações que vocês coletaram, pode ser suficiente. Aqui você vai mostrar o que você encontrou, você vai poder utilizar tabelas, você vai poder utilizar gráfico, e você vai poder utilizar alguns textos dizendo aquilo que você encontrou, né? Procure uniformizar essa apresentação dos seus resultados para que ela seja... para que ela demonstre cada vez melhor aquilo que você coletou com o teu trabalho, né? Ele precisa valorizar os seus dados, mostrar aquilo que é mais importante para o teu trabalho, né? Então, organizem isso. Às vezes, se você copiar e colar do Word para o PowerPoint, pode não ficar muito bom. Então, se você olha o programa que você utilizou para fazer o gráfico e, de repente, tirar o gráfico direto do programa e passar para cá. Talvez fique melhor do que passar para o Word, depois copiar do Word para cá, né? Então, veja qual a melhor maneira de você copiar os gráficos e copiar as tabelas, tá? Para que ela fique legível, visível, né? Tá certo que como você está apresentando pelo Google Meet, fica mais fácil da banca olhar, porque ela pode chegar pertinho da tela do computador e ver. Quando você está apresentando presencialmente, é sempre bom lembrar que seus professores já não são tão novos, né? E aí tem dificuldade de enxergar de longe, então capricha aí no tamanho das fontes, organize para que a tabela fique visível e você consiga demonstrar seus dados, né? Use recurso de destaque daquilo que você quer destacar numa tabela, por exemplo, como essa, que tem muitos dados, né? Então, use algum destaque de colorir ou de quadradinho, de entrada de algum destaque para aqueles pontos que vocês desejam. Os últimos slides de termos de elementos textuais são o slide da conclusão ou considerações finais, depende do que você vai utilizar na sua monografia. E, então, você vai mostrar aí o que você aprendeu de tudo isso, né? Deixa eu falar um negocinho. Aqui nos resultados, vocês podem incluir algum texto da discussão do teu trabalho, mas não muitos textos, alguns parágrafos ou algumas informações com citação que reforcem os teus resultados, né? Ou aqueles que mostram resultados diferentes, para mostrar que teu trabalho traz alguma inovação, alguma coisa diferente do anterior. Você pode colocar trechos para referendar, ou para apoiar, ou para dizer que foi diferente resultados de outro trabalho quando comparados com o seu. Tinha esquecido disso. Você não precisa de um slide só para discussão, né? Você pode colocar aí a partir depois dos seus resultados. A conclusão, não se esqueça que deve estar relacionada com os seus objetivos. A tua conclusão deve responder aos seus objetivos. Então, conclua em cima daquilo que você apresentou. Tá? Você pode colocar por tema, por tópicos, como está aqui, né, porque fica mais fácil da pessoa visualizar e ler as informações. Cuidado para não sobrecarregar no texto, né? Você pode adicionar outros slides, caso isso tenha passado na sua monografia, caso você tenha colocado na sua monografia. Significância dos estudos, recomendações. Se você citou autores,
Então, coloca um slide das referências que você citou. Nesse slide de referência, na tua apresentação, só vai entrar as referências que você utilizou na tua apresentação. Não precisa colocar todas as referências do seu trabalho, só aquelas que você usou durante a apresentação. Isso é importante. Com relação ao teu material visual, não esqueça de incluir o título. É importante que você inclua o número de página nos slides, porque como você vai passar por uma arguição, às vezes a banca, o orientador fala assim, volta lá no slide, em vez de ele ficar procurando que slide, ele já vai anotar, página 10, eu preciso fazer alguma consideração. Então, volta lá no slide 10, que eu vou falar alguma coisa, entendeu? Então, precisa ter essa paginação para que a banca fique mais fácil para anotar as suas considerações e dizer para você onde é que se encaixa aquela consideração que ele está fazendo, tá? Você pode colocar sumário antes da introdução, como eu falei no começo. Não utilize letras pequenas demais. Não polua seus slides com muitas informações. Se você está inseguro, faça um texto. Né? Nós estamos num momento de apresentação online, você vai conseguir olhar esse texto com mais tranquilidade do que numa apresentação presencial. Então, faça um texto, destaca aquelas partes que você quer falar, mas não encha seus slides de texto. É muito ruim. Vocês são alunos, vocês sabem. Quando o professor enche slide de texto, como fica ruim para vocês acompanhar. Evite as abreviações durante a sua apresentação, porque lá na monografia você pode até fazer uma página de abreviações, né? E tudo bem, mas aqui é muito ruim isso. Refaça as tabelas e gráficos apresentados inadequadamente para slides, como eu falei anteriormente. Se for mostrar dados de outros autores, informações, coloque a referência, é muito importante isso. E cuidado com o uso de animações para vocês não se perderem. É um momento de nervosismo, usar animação em excesso pode ser uma preocupação a mais que vocês vão ter que ter durante a apresentação, é uma coisa a mais que vocês vão ter que cuidar, então muita atenção nisso, tá? Só use elas quando são imprescindíveis. Professora, rapidinho. Oi? Em relação às abreviações lá, Uhum. tipo, na minha monografia, por exemplo, tem umas que são ali e eu vou ter que detalhar, assim, de alguma forma. Aí você coloca entre parênteses, né? Você coloca entre parênteses, exatamente, tá? Assim, as abreviações que são imprescindíveis têm que ser colocadas, não tem jeito, tá? É só para a gente não exagerar e usar muito disso dela, tá? Opa. Uma coisa importante é você fazer um treinamento antes da apresentação. Por que isso? Porque quando a gente está nervoso, a gente tem comportamentos atípicos, diferente daquilo quando a gente está tranquilão, de boas. Às vezes a gente acelera muito uma apresentação na intenção de querer acabar logo com isso, eu tenho que, né, do nervoso, ou às vezes a gente fica muito lento para falar, tal. Então, treine a certa velocidade dessa apresentação de vocês, tá? Porque vocês têm um tempo para apresentar, vocês não podem extrapolar esse tempo muito, né? Então, muito treine bastante, tá? Vocês precisam treinar bastante essa apresentação. Mas não vai torturar os outros, treina primeiro sozinho. E quando você ficar bom, aí você chama alguém para assistir, tá? Então, treine primeiro sozinho, quando vocês não tiverem mais, sua cabeça estiver boa com a apresentação, chama um colega, alguns amigos mais próximos, para assistir, para ver se está ok. A linguagem corporal durante a apresentação, ela é muito importante, mesmo quando a gente está atrás da telinha, né? Então, eu sei que a telinha vai aparecer mais ou menos só o seu rosto, mas a vestimenta, pelo menos da cintura para cima, durante essa apresentação, é importante, tá? Então, se cuidem disso. Se você está de bermuda, pijama, short, essas coisas, ninguém vai ver, né? Mas a parte de cima tem que estar bem apresentável. Tem a postura, né? Vocês precisam ter uma postura de um momento, é um momento solene,
Ele não é um momento simples, né? A defesa, ela é uma solenidade, então você precisa ter uma postura, deixa as brincadeirinhas para depois, atenção ao movimento do corpo, né? A entonação de voz. A entonação de voz é uma coisa impressionante. Mesmo que seu trabalho esteja bom, se você falar com uma voz desanimada, com uma voz insegura, o teu trabalho perde qualidade, mesmo ele estando bom. E é a mesma coisa, trabalho ruim já foi muito bem apresentado, porque a pessoa passava convicção durante a apresentação. Então, seja claro, objetivo, use o vocabulário correto, né? Então, muita atenção nisso, né? Tenha firmeza na hora de falar, passe segurança para quem está assistindo. Confirme local, né, o endereço da sala, o horário certinho, veja isso. A gente não vai precisar de indicador de slide, porque vocês estão em ensino remoto, então está tudo bem. Veja se você precisa manter junto de você alguns artigos ou anotações, faça um ensaio final e relaxe, tudo vai dar certo. Se você fez um bom trabalho, se você se preparou, se seu orientador permitiu que você fosse para a defesa, pode ter certeza, você tem total condição de ser aprovado. Mas prepare, tá? Prepare, não tem nada pior para uma defesa em que a pessoa não sabe o que vai falar, sabe? Ou que fica inseguro na falar. Eu já vi trabalhos bons, e isso foi, inclusive, com uma orientada minha, um trabalho muito bom, mas ela apresentou muito ruim mesmo. E a nota dela ficou 7,5. Um trabalho que ela conseguiria tirar 9, tranquilamente, se tivesse feito uma boa apresentação. Então, muito cuidado, tá? Vocês tenho certeza que todos vocês têm um excelente trabalho, né? Com potencial para escrever uma dissertação de TCC, uma monografia de TCC muito boa. Não desperdice isso fazendo uma apresentação ruim, tá? Então, ensaiem, se prepare e vai na fé que vai dar certo. 3 pontos são fundamentais. Não chegue na sala da sua defesa na última hora. Chega um pouquinho mais cedo, combina com o seu orientador de entrar mais cedo, para você testar isso aqui, né? Colocar para ver se está tudo certo com o seu computador, se a sua internet está legal, né? Para você apresentar. Uma coisa importante nesse período de pandemia mande a sua apresentação para o seu orientador para ficar com ela. Caso a sua internet fique muito ruim, o seu orientador coloca os slides e você, nem que fizer uma transmissão por telefone, pela internet do telefone, se acabar a luz na sua casa, se acontecer alguma coisa e você não puder usar seu computador, você faz a sua apresentação via telefone e a tua orientadora vai passando os slides, o teu orientador vai passando os slides. Então, mande para ele os slides ou para algum colega, para alguém que, em caso de problema da sua conexão, você faz a apresentação via o seu telefone celular e a pessoa vai passando os slides para você. Tá? Então, chegar cedo é bom para isso, para você abrir a sala, para você ver a tua apresentação, para você ver se consegue apresentar, se precisa de ajuda em alguma coisa. Apresente com convicção, porque ninguém sabe mais do seu trabalho do que você, porque foi você que fez, né? Então, seja firme na sua apresentação. Vocês não vão escapar da banca. A banca vai fazer pergunta sim, tá? Ela tá lá para isso. Então, nesse momento, enfrente com serenidade, tá? A banca tá lá, vai fazer pergunta, terminou sua apresentação, relaxa, respira e se prepara para responder aquilo que a banca vai perguntar. Olhar para as pessoas aqui não tem muito sentido, né? Mas é que essa apresentação eu uso também para apresentação oral de trabalho presencial, mas olhe para a câmera, né? Acredite, seu assunto é muito interessante, as pessoas estão lá interessadas em saber o que é que você tem para dizer, tá? Elas estão lá só para te ouvir. Então, por favor, né? Vá tranquilo nisso aí.
Fique tranquilo na medida do possível, porque você se preparou. Se descobrir algum erro nos slides, não comente, deixa. Se a banca comentar, você fala, de fato, professor, eu percebi isso, mas já era tarde, eu percebi na apresentação, né? Então, não deu tempo de corrigir, mas o senhor tem razão, está errado, né? E pronto, acaba o assunto. Fale devagar, não distraia a sua plateia com brincadeirinha e piada, porque não é o momento. E quando você terminar a sua apresentação, finaliza ela, tá? Então, você terminou e falou assim, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Porque senão fica uma situação estranha, a banca não sabe se pode falar, seu orientador não sabe se pode falar, se você vai falar alguma coisa. Às vezes a pessoa só dá uma pausa para respirar e todo mundo acha que já terminou, aí já fica aquela confusão. Então, quando você terminar, você finaliza. Bom, gente, é isso que eu tinha para apresentar. Pronto. Esse é o sinal para o seu orientador começar a falar, para passar a palavra para a banca, né? Então, é importante isso. Por que a banca vai perguntar, vai comentar, por que seu orientador vai falar, né? Porque eles querem alguma informação adicional, porque o teu trabalho suscitou outras perguntas, né? Outras curiosidades. Então, eles vão perguntar por isso. Porque eles não entenderam bem alguma coisa. Então, às vezes, aquilo que está muito claro para você não está tão claro assim para os membros da banca. Então, eles vão perguntar para tentar entender melhor. Porque querem te ajudar. Às vezes, com uma pergunta, eles conseguem introduzir uma informação que vai ajudar você depois a publicar seu trabalho ou deixar seu trabalho com mais qualidade. Raramente isso acontece. Ninguém quer se exibir numa banca de monografia, né? A gente se exibe lá na banca de doutorado e olhe lá. Ninguém vai querer te atrapalhar. Ninguém. Sua banca é convidada do sua e do seu orientador. Vocês não vão convidar alguém que não mereça estar ali. Porque eles vão perguntar principalmente porque estão te avaliando. Deixa eu contar uma história que eu conto todo semestre, eu vou contar todo semestre até eu morrer, até eu me aposentar. Não, morrer não, eu vou me aposentar primeiro antes de morrer. Assim espero. Então, eu conto essa história, vou contar essa história até se aposentar. Teve um orientado, quando a professora Carolina ainda dava aula lá na UFMT, ela não era a professora Carolina Joana, ela é aposentada da UFMT e dá aula na Unemate, né? Ela fez um novo concurso depois que ela aposentou. A professora foi minha professora na graduação. Então, ela tinha, acho que era um orientado de doutorado. E essa moça queria chamar um professor, um autor de trabalhos importantes da área de ecologia, que ela citava no trabalho. E a professora falou assim, olha, a gente não chama ele, né? Não vai dar muito certo, né? Ele não é uma pessoa que gosta muito do tipo do trabalho que eu faço, né? Ele tem algumas coisas, ele pode transferir esse incômodo que tem por mim para a banca, não é legal. E a menina, não, vamos chamar, vai ser um sucesso, não sei o quê, vamos. Você não chamou, né? Porque de tanto que a aluna insistiu. E era uma banca de doutorado. Bom, aí, porque tem que chamar um membro externo também para a banca de doutorado, e a menina encasquetou que queria isso. Aí, durante a banca, o cara veio de fora para a banca, todos aqueles rapapé que a gente recebe, um pesquisador convidado, tal. Aí a menina apresentou o trabalho dela e chegou na hora da banca. Esse professor convidado descascou o trabalho, mas falou um monte de coisa mesmo, muita coisa. Aí a professora Carolina esperou ele falar e pediu a palavra. E falou assim, no meu céu, a única estrela que brilha sou eu. Essa banca está suspensa e marcaremos uma nova data para a defesa. Catou as coisas dela e se mandou. Tá? Então, a banca foi suspensa, a menina chorou horrores e depois foi marcada uma outra defesa com outro professor convidado, a menina foi aprovada. Mas se seu orientador falar para você assim, olha, não vamos chamar essa pessoa, não. Sossegue, chama outra e não chama essa que seu orientador não está querendo, tá bom? Então, você tem toda a liberdade de sugerir ao seu orientador um professor convidado, né? Você pode fazer isso, mas quem dá a última palavra é seu orientador, porque existem relações
Fora essas que vocês conhecem de sala de aula, a gente estabelece relações também que vocês não têm conhecimento. E, às vezes, as relações são complicadas, tá? Então, muito cuidado. Vocês podem sugerir, vocês podem conversar com o seu orientador, mas veja o que ele tem para falar das pessoas que você está indicando. Combinado? Combinado. Beleza. Combinado. Combinado. Voz do Alisson de animação. Alisson. Alisson, você já está terminando. Alisson, você conseguiu resolver o seu problema com o Enad? Que nada, professora. Até hoje na luta lá. Já fazendo vídeo, mandando e-mail e tô juntando um monte de prova a meu favor. Isso mesmo. Há de conseguir, não é possível. Bom, com a banca perguntando, como é que vocês vão responder isso? Hein, Alisson, está gravado aqui nessa aula que você está tentando. Se precisar dessa prova, a gente junta também, tá? Essa aula. Maravilha, hein, professora? Eu vou precisar. Tá bom. A banca perguntando como é que vocês devem responder à arguição, né? Vocês, primeira coisa, vai para a banca aberta a sugestões e críticas. Seu trabalho está maravilhoso, você fez com todo o seu esforço. A banca são pessoas mais experientes. E aí elas podem indicar coisas que vocês ainda não tinham pensado, que a experiência de vida de vocês não levaram a pensar daquela forma. Então, esteja aberto para essas sugestões e críticas. A maioria de vocês vão receber muitos elogios. Isso é bom. Isso estimula a gente a continuar, tá? Uma outra crítica ou sugestão vai acontecer, então esteja abertos para isso. Agradecem as boas sugestões, as boas críticas, né? Se alguém falar alguma coisa que você realmente não pensou, fala, olha, professora, eu não pensei nisso na hora. Obrigada, a gente vai seguir e tal, né? Quando perguntarem para você alguma coisa que você não sabe a resposta, não inventa, admite, olha, professora, eu não pensei nessa questão. Eu não sei como lidar com isso ou como tratar essa informação. Como é que eu faço? Né? Então, você pode não saber uma coisa, tá? Não tem problema. Isso não inviabiliza o seu trabalho. É claro que tudo relacionado ao seu trabalho, método, essas coisas, você tem que saber. Agora, às vezes, a banca pergunta conexões. Seu trabalho te levou a isso, e isso tem conexões com outras coisas. E essas conexões com as outras coisas, você não tem obrigação de saber. Então, admite que você não sabe a resposta, que você gostaria de saber, ou gostaria da ajuda do professor para poder lidar com essa nova questão, tá? Se você receber um comentário que você e seu orientador não concordam, nem abre para discussão. Porque, assim, tudo que a banca disser, a banca vai anotar no teu trabalho, porque eles eles devem ter recebido o teu trabalho antes, vocês têm que enviar para eles. Eles vão anotar ali, né? E eles vão falar essas anotações durante a arguição. Aquilo que você e seu orientador, não concordarem, não vai entrar na correção da monografia. Então, não precisa esticar esses desagrados. Olha, eu não concordo com isso, isso não vai acontecer. Não, nós vamos discutir, eu e meu orientador, e a gente vai estabelecer aquilo que vai ser colocado. Então, não abra para discussão que não vai levar a nada, tá? Então, não dê, se o comentário não for relevante para o seu trabalho, não dê importância e segue a defesa. Vai dar tudo certo, vocês vão conseguir fazer uma belíssima apresentação, com um belíssimo trabalho de monografia, que vai deixar vocês bastante orgulhosos com o trabalho realizado, tá? Então, muita calma, muita dedicação daqui para frente para finalizar esse trabalho, né? Muitas correções vão acontecer para que o trabalho fique redondinho e pronto para a defesa. Vai dar tudo certo, e aí a gente sai para comemorar, porque até a pandemia já vai ter acabado, vocês vão poder comemorar com mais tranquilidade. Professora, rapidinho, em relação a isso de enviar o trabalho para o pessoal da banca, nesse caso, tipo, só por e-mail, né? Só digital. Por e-mail. Só vai ser digital, não tem como enviar o material físico, tá? Então, assim, ó, o tempo para enviar digitalmente
no mínimo, uma semana antes da defesa, tá? No mínimo. Se você puder enviar 10 dias, 15 dias antes, é ótimo. Se não der, uma semana antes tem que estar na mão, no e-mail dos membros da banca, tá? Isso é importante, é uma questão de respeito a essas pessoas, porque elas também têm outras coisas para fazer, outras bancas para participar, então ela precisa se organizar dentro da rotina dela quando é que vai ler o teu trabalho. Então, no mínimo aí, uma semana antes da defesa, eles têm que estar com esse material por e-mail, tá? Alguma dúvida? Estão preparados? Acho que não. Beleza. Então, assim, hoje o que eu queria falar com vocês é isso. A gente encerra essa parte teórica hoje, né? A partir da semana que vem, nesse horário, vocês estão livres, né? E em qualquer momento que vocês precisarem tirar alguma dúvida, conversar sobre alguma coisa, vocês me procurem que eu vou estar à disposição de vocês para a gente bater esse papo, tá bom? Professora, o período da defesa é aquela que está lá no SIGA mesmo, de 22/2, né? 22 de novembro, 2 de dezembro. Se vocês observarem lá no SIGA, eu ainda deixei uma semana até a finalização da disciplina. Por que isso, né, depois da defesa? Porque a gente está em ensino remoto. Se você marca para o último dia e nesse dia a internet dá pau, você ainda tem uns dias de escape aí que eu abro para a defesa com uma justificativa por que não foi feita a defesa no período da defesa, né, para evitar que vocês fiquem retidos no semestre porque no dia da sua defesa deu um problema, ou na tua internet ou nos membros da banca, porque não tem defesa se todos os membros da banca não estiver participando, tá? Então eu deixei ainda um intervalo de uma semana entre o último dia da defesa e o encerramento da disciplina, para que a gente possa, caso a gente precise, a gente use esses dias para aqueles que tiveram problemas no dia da sua defesa, tá bom? Certo. Tayane. Tá, Tayane, você me encaminha pelo privado que a gente conversa, tá bom? Mais alguma coisa? Meus queridos, então é isso. Eu estou à disposição. Força na peruca aí para terminar essa monografia de vocês, tá? Para cumprir os prazos. Mandem para os seus orientadores, para eles corrigirem, né? Não deixe para a última hora, porque senão o tempo do orientador é diferente do tempo de vocês, né? Esses orientadores demoram aí uma semana para dar o retorno, no mínimo, né? Então, mandem com antecedência, foquem na monografia, vocês têm todas as condições de defender e colar grau nesse semestre, tá? Estou aqui na torcida e no suporte para que vocês precisarem. Abração, sucesso para vocês. Obrigado, professora. Boa noite. Até mais, professora. Boa noite. Até mais, professora. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, Jennifer. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite, Monique.